Entrevista. Entrevista aqui no seu Hora Extra Notícia e nós queremos saudar aqui o advogado na bancada do Hora Extra, advogado e especialista em direito bancário, Donato Souza. Seja muito bem-vindo ao Hora Extra e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes aí. Eu que agradeço a oportunidade, né? Bom dia, Donato, aqui nosso entrevistado de hoje. Essa talvez seja a pergunta aí que mereça 1 milhão aí pela resposta. Como é que empresários e empreendedores podem sair do vermelho aí dessas dívidas contraídas durante a pandemia? Nesse momento de dificuldades aí, tem alguma alternativa para essa turma sair do vermelho? Eu sempre digo que você tem que olhar na atualidade para 3 pilares: questões tributárias, relações com o banco e as relações entre particulares, né? Mas existe sim um dispositivo no Código Civil que propicia hoje o empresário ou o consumidor em geral a fazer uma boa gestão dessas dívidas e conseguir adimpli-las aí com um prazo às vezes até mais alongado. Inclusive, existiu um projeto de lei no Congresso Nacional desde 2009, que era a lei do endividamento, e nunca se passou pela avaliação e votação dessa lei. E agora ela sim foi votada pelo Senado, aprovada, e espera agora que a Câmara dos Deputados também vote de forma célere, devido à pandemia, para que possa se normatizar. Não significa que não havendo a lei, não poderia haver outros instrumentos, né? Então o que ocorre? Nós trabalhamos com o que é chamado de teoria da imprevisão. Quando vem um fato extra desse, como é mundial, você pode, por exemplo, tanto pedir a suspensão do pagamento de uma dívida, e aqui eu já deixo bem claro que isso não é para a área tributária, tá bom? Você também pode pedir a readequação do valor da parcela ou, nos casos extremos, a rescisão do contrato. Por exemplo, a pessoa tinha uma franquia, não consegue mais adimplir lá o montante, o aluguel do local, e é inviável ele continuar com aquele comércio. Então ele vai pedir realmente a rescisão sem ônus nenhum para ele. Interessante. E qual é o primeiro passo, então, para um empresário, um comerciante ou um empreendedor conseguir aí sair do vermelho? O que é que ele deve fazer? Primeiro passo para que isso seja validado é você conseguir auditar os números. Porque tanto numa negociação extrajudicial como judicial, você tem que provar essa questão. Até porque na época de pandemia, alguns empresários estão ganhando dinheiro, então tem que fazer bem feito essa análise. Com esses números em mãos para dizer, olha, minha empresa faturava X até fevereiro de 2020, e após a pandemia ela começou a ter esses percalços, com essa documentação você procura, por exemplo, a instituição bancária, não só para fazer uma readequação da parcela, mas é possível você trocar a taxa de juro hoje. Por quê? Não só analisando a questão da pandemia, mas a baixa significante que teve na taxa Selic. Embora ela não seja o único componente da taxa de juro, ela tem um poder muito grande na formação. Então o que ocorre? Você pega lá, por exemplo, um capital de giro anterior à pandemia com juro de 1,8 ao mês ou 2,2, hoje você faz um laudo técnico dessa empresa e vai a um banco ou outro banco e, por exemplo, troca para uma taxa de 0,75. Com essa troca, automaticamente, às vezes, você consegue uma carência, por exemplo, de 1 ano. Então, sem pagar? Sem pagar tá? o financiamento? Não precisa pagar. O empréstimo. E para quem já o banco propôs, por exemplo, olha, nós estamos de ofício dando lá 6 meses de carência. O que o banco está fazendo de equivocado? Ele está alterando a taxa de juros desse empresário e não pode. Então, se você deve 1 milhão hoje e o banco te propõe uma renegociação, você tem que continuar devedor de 1 milhão independente do prazo. Não pode haver ônus nenhum, não pode haver lançamento do nome dessa pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. E observar também que, muito embora às vezes não se lance na proteção ao crédito, ficar atento se esse nome é lançado dentro do Sistema de Crédito do Brasil, que é o SCR do Bacen. Sim. Então, às vezes, o empresário vai estar achando que está tudo resolvido com ele por não estar no SPC e Serasa, mas a anotação do endividamento dele de forma equivocada dentro do Bacen não permite ele conseguir outras manobras dentro de outras instituições. Certo. Interessante, né? Tem algum órgão, algum instituto, alguma entidade que os empresários possam procurar para conseguir essa orientação? Ou quem que o senhor aconselha que eles devem procurar? Porque tem muito empresário que até tem vontade. Né? Até tem vontade de fazer tudo isso que o senhor está dizendo, né? Mas não entende direito, né? A gente não sabe como é a realidade do nosso país. Contas, né, Danilo? Não sabe fazer essas contas, né? A auditoria disso, daquilo. Como é que eles podem buscar essa orientação para conseguir reestruturar seu negócio nesse momento de dificuldade? Tecnicamente, ele vai precisar de uma assessoria que saiba fazer isso. Eu digo trabalhar com os números, que são as auditorias.
que é você pegar o balanço da empresa, a parte contábil dela total, e transformar isso em um documento econômico que propicie fazer essas negociações até na mesa com o próprio gerente. Do outro lado, se for judicializar, lógico, ele vai ter que ter uma banca de advogados ali também que compreenda como isso aí funciona. Agora, um ponto interessante é também, dentro da negociação entre os particulares, você compreender se aquele teu credor, o aluguel dele, por exemplo, ou a dívida que ele está te cobrando é algo essencial para a sobrevivência dele. Então, saber fazer esse sopesamento é importante para não dar um passo muito forte ou ir com muita sede ao pote e não conseguir um resultado. Porque o judiciário também vai observar se aquele aluguel que você está pedindo, por exemplo, para não pagá-lo baseado no teu perca de faturamento, não vai tirar a subsistência do terceiro que está do outro lado. Porque existe uma diferença. Você pegar alguém que, por exemplo, eu pago um aluguel, vamos supor, para alguém que tem 10 imóveis na cidade aqui. Então não é tão difícil eu conseguir essa negociação. Agora, se for a única fonte de subsistência daquela família, você vai ter que fazer uma ponderação. Ou seja, o que no mínimo que eu poderia pagar para que ele também não fique sem a fonte de renda dele. Tá? Então toda essa análise ela é imprescindível até para você não, às vezes, demandar um processo judicial e, além de não ganhá-lo, sofrer uma penalidade lá dentro. Sim. No caso, desculpa, Dani, Não, tudo bem. que tem a ver com aluguel, no caso dos shoppings, né, as lojas de shoppings, tem muitas lojas, eu imagino, eu tenho notícia de muitas, mas imagino que deve ser muito maior ainda a quantidade de lojas que estão com aluguel atrasado em shoppings. Como é que funciona esse entendimento com os shoppings aí? As lojas têm condições de buscar na justiça um entendimento aí com os shopping centers? Geralmente, shopping centers, eles pertencem a incorporadoras, grandes grupos, né? Verdade. Então, além de ter um grande grupo por trás, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas as cotas do shopping, elas são vendidas dentro dos fundos de investimento, das carteiras imobiliárias. Então, aquilo ali vai para o mercado financeiro e capta recursos de volta. Então, nesses casos, eu particularmente compreendo que você pode ir para o fato mais grave, que é pedir a rescisão contratual mesmo. Não há problema nenhum. Lembrando que você tem que fazer esse demonstrativo técnico para chegar lá e dizer, olha, eu quero rescindir. Notifica, tá, que tem que fazer essa notificação. E no caso da negativa, aí judicializa para pedir realmente a rescisão do contrato sem que nenhum ônus fique contra esse devedor. E na sua opinião, você acredita, doutor, que nesse ano de 2021 está mais difícil para os empresários do que em relação ao ano passado, pelos atendimentos que o senhor tem feito? Então, assim, pelo que eu tenho visto no Brasil, que a gente atua em vários estados, ainda não se chegou ao ápice do problema. É verdade. Embora a pandemia, não eu creio. Me fale isso, pelo amor de Deus. Eu vou te explicar o porquê. A grande maioria dos empresários, ele ainda está retendo os recursos. Ele ainda, por exemplo, tem muito empresário que conseguiu acessar o Pronamp, mas já tem empresário nos procurando para rever o Pronamp, que é um juro muito baixo. Então, eu acredito particularmente que ainda eles estão fazendo uma administração para ver como reagir na hora que realmente isso aí tudo terminar. Por quê? Eles ainda não sabem se eles vão conseguir novas linhas de crédito, tanto pelo governo como pelos bancos privados ou públicos. Eles não sabem se na área tributária o governo vai abrir alguma benesse para eles, seja na área federal, estadual ou municipal. Então ainda está muito incerto, tá? Embora eu creia que sim, tudo isso aí vai ser muito bem resolvido e nós vamos sair mais forte do outro lado após essa crise passar. Assim seja. O que é que não se deve atrasar aí no momento de crise como esse, né? Porque se os empresários tiverem que escolher uma conta e tem aquele recurso para pagar alguma coisa, né? O que é que existe alguma ordem aí de prioridade? O que é que não deve atrasar? O que deve pagar primeiro para tirar a empresa do vermelho? Sim, é uma questão de gestão estratégica. Administra-se todas as outras dívidas que ele tenha, seja no âmbito particular ou com bancos, e não se atrasa a questão tributária. E principalmente as questões trabalhistas, né? É importante, eu sempre falo para os empresários que nesse período o que você defende a ferro e fogo são seus funcionários. O restante existe mecanismo para você fazer uma boa administração e, sem sombra de dúvida, aí ter um excelente resultado. Maravilha. E o que é mais difícil, hein, para manter o negócio azul? É manter ele bem ou ele sair do vermelho? Tudo é uma questão de gestão, né? Você, por exemplo, nós temos culturalmente uma falta de, até acadêmica ou escolar, nós não somos estruturados para aprender a trabalhar com finanças. Isso é uma cultura negativa do Brasil. Então você vê o empresário pegando o dinheiro do banco, mas ele não sabe o custo que aquilo ali traz para a empresa dele. Ele não sabe avaliar o que é capital do empréstimo, e isso aí há um outro problema, porque não vem descrito no contrato. Então você paga muito juro no início do contrato e pouco capital.
E como ele não faz esse balanço, às vezes, devidamente na área contábil, ele não sabe colocar qual o custo daquilo ali, se está tendo realmente retorno em ter pego o dinheiro do banco e incorporado à empresa dele. Sempre que você pega dinheiro de banco, você tem que entender o sistema de amortização que está por trás. Porque o sistema de amortização, ele pode claramente dizer para você se você vai devolver capital de forma contínua, mensal, ou se você no início vai pagar muito mais juro, às vezes chegando até a próximo do zero o valor do capital devolvido. Por isso que muitas pessoas falam, por que eu paguei 10, 15 parcelas do meu financiamento lá de 60, 72 meses, e quando eu fui negociar com o banco, meu saldo devedor praticamente não tinha baixado. Então, olhar isso na hora de tomar um empréstimo é imprescindível para poder fazer uma boa gestão, tá? A área tributária eu acredito que não tem muito segredo, porque são números ali bem concretos, né? Não tem juro, não tem capital, é direto mesmo o valor que você paga de tributo e acabou. Essas dicas aí, na opinião do senhor, também servem para a pessoa física? As pessoas que estão com dificuldades aí também para organizar as contas ou só para os empreendedores? Essa legislação que eu comentei que acabou de ser aprovada no Senado, ela se aplica muito mais de forma direta aos consumidores. Quando eu falo consumidor, você tem que saber fazer uma parametrização, porque nem toda empresa é qualificada como consumidora na legislação. Então não é para ela. Embora ela se aplique à legislação geral que eu expliquei antes. Agora, o que essa nova legislação está trazendo? O direito de você pagar suas dívidas em 5 anos, com 180 dias de carência, já excluindo as outras impossibilidades. Então, financiamento de veículo não entra nisso aqui, financiamento habitacional não entra, crédito rural não entra, comercial, industrial também não entra. Agora, o que acontece? Na mesa de negociação tudo é possível. Quando você mostra os números para outra parte, é muito mais célere do que buscar o judiciário e consegue resultados aí de forma muito significativas nessas negociações. Doutor Donato, sua entrevista é muito boa. Com certeza a gente tinha muito mais perguntas para trazer aqui, mas queria agradecer, já chegamos ao horário final do Hora Extra da Notícia. Fica aqui o alerta, né, para o empreendedor que quer começar um negócio ou que o empreendedor que está precisando relativizar suas contas, Verdade. organizar aí os seus cofres, né? Fica aí uma boa dica, que possa buscar aí essa informação aqui no nosso YouTube, nas redes sociais, e outros contatos, né, que o senhor possa aqui deixar aqui os seus contatos e deixar suas despedidas. Eu que agradeço a oportunidade, nós viemos do Paraná, né, passar uma semana aqui no teu estado, que por sinal é muito bonito. A gente tem hoje o nosso Instituto Donato Souza. Ele é um instituto criado justamente para trazer conhecimento para a população. Não só na área bancária, ele vai ter ali vários cursos, por exemplo, para o empresário, outras matérias que são de necessidade de conhecimento da população. Então, buscando Donato Souza nas redes sociais, você vai encontrar meu perfil, o nosso instituto, o nosso escritório, sempre com vídeos e matérias para que a população possa tirar dúvidas naquilo que ela não conhece. Obrigada, viu? Tá aí, advogado doutor Donato Souza, advogado especialista em direito bancário. Obrigado pela entrevista. Fica a dica aí, hein? Procura nas redes sociais Donato Souza para buscar Matéria mais técnica, informações. né? E a gente precisa conhecer cada vez mais.